Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, camisa alviverde, valendo cada vez mais. Mesmo negociando com mais 3 parceiros, o Palmeiras já alcançou 168 milhões de reais por temporada, apenas com patrocínios na camisa. E olha que nessa conta eu nem estou colocando a Puma, que é a fornecedora de material esportivo. O número mais chocante vem agora, 168 milhões de reais com 6 patrocinadores, eram 81 milhões de reais com todas as propriedades do uniforme vendidas para Crefisa e Fã na temporada passada. Isso significa que o Palmeiras mais do que dobrou sua receita com patrocínio depois que quebrou o contrato com as empresas da Presidente Alviverde. Lembrando que a meta do Palmeiras com patrocínios em 2025 era de 130 milhões de reais. O Palmeiras está 38 milhões acima do valor estimado. Bora citar cada uma das cifras dos 6 patrocinadores alviverdes. A Sportingbet patrocina o peito do Palmeiras e paga 100 milhões de reais. A Victor está na parte das costas. Patrocínio nobre também acima do número, pagando 25 milhões de reais. A CIMED, que acaba de fechar acordo com o Verdão para ter o omoplata, vai pagar 20 milhões de reais por ano. Já a Sil Fios e Cabos Elétricos está nas mangas e paga 11 milhões de reais. Uniaselv, na parte da frente do calção, 8 milhões de reais. E a de Itália Panelas, na parte de trás do calção, pagando 4 milhões de reais. Cheguei a dizer no comecinho desse boletim a respeito de um acordo com a Puma. Fornecedora de material esportivo alviverde ainda banca mais 50 milhões de reais por ano. Somente o Flamengo fatura mais com o seu uniforme do que o Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eternos rivais alviverdes, estão bem abaixo no faturamento em relação ao uniforme. Bora falar agora sobre o Palmeiras e uma barca no Verdão. O Palmeiras está preparando uma lista de atletas que serão dispensados no fim dessa temporada, ou seja, não fazem parte dos planos de Abel Ferreira para 2026. O primeiro deles, Marcelo Lomba. Contrato somente até 31 de dezembro, o goleiro quase se mudou para o Fluminense na metade do ano, vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele será liberado para buscar um novo clube. Pois bem, Caio Paulista, Rômulo e Vitinho, jogadores que estão emprestados, não voltam. Caio Paulista está emprestado ao Atlético Mineiro, o Galo não pretende utilizá-lo e o Palmeiras vai buscar um outro clube para o Caio Paulista, seja por empréstimo ou no definitivo. Rômulo foi jogar no Novo Horizontino e nem no clube do interior de São Paulo, que joga a Série B, o Rômulo conseguiu ser protagonista. Temporada de apenas 15 jogos e uma assistência, mais reserva do que titular. Rômulo vai precisar buscar um outro clube, não há nenhuma chance dele ficar no Verdão. Em relação ao Vitinho, atacante emprestado também ao Novo Horizontino, reserva absoluta, apenas um jogo desde o início da temporada. Jogador cujo contrato se encerra em 31 de dezembro e ele já está liberado para procurar novos clubes. Naves, Michel e Kaique, outros jogadores emprestados pelo Palmeiras, têm vínculo com seus clubes até junho do ano que vem, ou seja, não são preocupações para esse momento. Sobre atletas do atual elenco, titulares ou peças importantes, o Palmeiras garante não ter propostas oficiais por quaisquer jogadores, mas não descarta negociá-los, desde que existam propostas interessantes. Dá para dizer que a reformulação do elenco do Palmeiras vai passar muito pelo que ele fizer até o fim da temporada. Foi campeão brasileiro da Libertadores? Fica quase todo mundo. Se o time não vencer nenhum dos 2 torneios, aí você pode ter certeza que o barulho para a reformulação grande será gigante. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Gabriel Jesus resolveu abrir o coração e deixou bem clara sua vontade de voltar ao Allianz Parque. Dá uma olhada na declaração do jogador ao GE. Abre aspas, a minha prioridade é 100% o Palmeiras. Eu já falei que voltaria ao Brasil um dia para jogar no Palmeiras. Essa é a minha vontade e é a única coisa que eu me vejo jogando no Palmeiras no Brasil. O Gabriel Jesus ainda completou, abre aspas, como jogador tenho o sonho de conquistar uma Libertadores pelo Palmeiras, quem sabe até o Mundial. Tenho esses sonhos como jogador profissional, disse o atleta que ainda tem contrato no Arsenal, mas deve estar na lista de jogadores negociáveis em janeiro. O grande problema pro Palmeiras, apesar da vontade do Gabriel Jesus, é o aspecto financeiro. Jesus havia sido comprado pelo Arsenal por 52 milhões de euros. O Arsenal já entendeu que terá prejuízo com o jogador, mas pretende negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros. Cifras bem altas para um jogador que já não é um garoto. Para piorar, Gabriel Jesus tem direito a um salário de
6,5 milhões por mês no Arsenal. Só para você ter ideia, os jogadores mais bem pagos do Palmeiras hoje ganham na casa dos 2 milhões de reais, ou seja, o Gabriel Jesus ganha 3 vezes mais do que os atletas com maiores vencimentos no Verdão. Só para fechar de vez, Gabriel Jesus também sofre com enormes problemas no joelho, que o acompanham desde a Copa do Mundo de 2022. A gente já está perto da Copa do Mundo de 2026 e ele ainda segue se recuperando dessa questão, nem conseguiu jogar nessa temporada, deve retornar aos campos nas próximas semanas. Resta saber em que condição seu joelho estará. Pergunta que eu deixo para você: em qual condição você contrataria Gabriel Jesus para o Verdão? Vale a pena fazer um enorme investimento? Muito arriscado? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre Palmeiras e Flamengo brigando por um mesmo atacante. Jogador do Boca Juniors chamado Ezequiel Ceballos. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina. No início da semana, o site El Crack Deportivo chegou a afirmar que Palmeiras e Boca Juniors discutiriam a possibilidade de uma troca, com o Facundo Torres indo para a Argentina e o Ceballos chegando como reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, outro jornalista argentino cravou que Ezequiel Ceballos é alvo do Flamengo. Importante registrar que 3 dias atrás, o gerente de scout do Flamengo esteve vendo Boca Juniors e Tigres na Bombonera. Ninguém sabe ao certo qual o motivo dessa viagem, mas agora a especulação ganha um pouco mais de força. Ceballos vive o melhor momento da carreira dele, são 32 jogos, 6 gols e 3 assistências. Recentemente fez gol e deu assistência na vitória do Boca Juniors contra o River Plate, atleta avaliado em mais ou menos 6 milhões de euros. Atua como ponta, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. A pergunta que eu deixo para você: seu time, Palmeiras ou Flamengo, precisa de reforço para o ataque? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o futuro de John Arias. O meio atacante colombiano não será reforço do Palmeiras, do Flamengo ou do Fluminense a partir de janeiro, como sonhavam dirigentes desses 3 clubes. O Wolverhampton, em grave crise técnica, lanterna do campeonato inglês, decidiu que vai manter o Arias pelo menos até o fim da temporada na Inglaterra, ou seja, até junho. Dessa maneira, encerra-se qualquer possibilidade de negociação, especialmente no Flamengo. Havia enorme interesse na contratação do ex-jogador do Fluminense, que chegaria para ser super importante no rubro-negro de 2026. Quero contar também que o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino às 21h30 desse sábado no Maracanã, em jogo do Campeonato Brasileiro, com 7 jogadores pendurados: Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Jorginho e Luiz Araújo estão a um cartão de ficarem suspensos. Vale a lembrança de que o próximo jogo do Flamengo, antes da final da Libertadores, está marcado para terça-feira contra o Clube Atlético Mineiro. Léo Ortiz está fora do jogo contra o Red Bull Bragantino e ainda é dúvida para a final da Libertadores, tudo por causa daquele problema no tornozelo de algumas semanas atrás. A saideira sobre o Fla, rubro-negro descarta interesse na contratação de Ceballos, atacante que pertence ao Boca Juniors e foi especulado pela imprensa argentina como possível alvo do Fla para 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.